Deus. Irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Os irmãos estão bem? Ixi, mas isso aí não convenceu não, irmãos. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Você já disse uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao seu lado? Se você não falou, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Diga aí para 2 ou 3 aí perto de você. Diga uma palavra de bênção para essa pessoa. Uma palavra de graça, de vitória, de unção, porque nós estamos no culto da vitória e Deus tem vitória para nós aqui, amém? Eu trago um abraço da igreja que nós estamos responsáveis ali em Samambaia, uma delas, né, que fica na região sul, na quadra 113, temos ali já quase 5 anos e meio fazendo essa boa obra para Deus. E o Senhor tem se agradado, tem agregado e literalmente o que acontecia na igreja primitiva tem acontecido ali. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava-lhes dia após dia os que iam sendo salvos. E assim tem sido lá também. Deus tem acrescentado ali naquele lugar. Então fica aqui o nosso abraço da igreja lá em Samambaia para a igreja de Taguatinga. Aos irmãos que estão nos acompanhando também via internet aí, pelo YouTube, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos chegando ao final de um ano, né, irmãos? E algumas pessoas já viajaram, outras não puderam estar aqui nessa noite, mas eu sei que Deus tem uma palavra para nós, testemunhos poderosos que nós ouvimos aqui hoje, e sem dúvida o Senhor continuará falando aos nossos corações. Eu quero ser o mais simples possível, quero ler um texto muito conhecido da igreja, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e eu quero ler com você o versículo de número 25, Atos, capítulo 16, e o verso de número 25. Quando eu estava me dirigindo à tribuna, me foi trazido em minhas mãos um pedido. Parece que há entre nós uma pessoa que não é brasileira, né? É um estrangeiro, está aqui, e ele colocou num pedido, um papel aqui, que se cantasse uma canção, né? Existe um rio, Senhor, acho que é da Lagoinha essa canção, antiga, né? Águas purificadoras, né? Meu amado, se eu cantasse, estava na mão, né? Mas se eu cantar aqui, vai acabar o culto agora, ok? Mas o Ministério de Louvor que canta aí, já fica preparado, e a gente pode encerrar o culto depois com essa canção aí, Existe um rio, Senhor, tá bom? Então o louvor fica aí já preparado para cantar essa canção, e como diz a nossa amada Danusa, a Ebenezer é um local onde realiza sonhos, né? Então vai ser realizado aqui hoje essa canção, não cantada por mim, mas por todos nós, amém, igreja? Nós somos um grande coral e Deus será glorificado nesta noite. Vamos lá, capítulo 16 de Atos e o versículo de número 25, está escrito assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Diga comigo, todas. Diga forte, todas as portas. Vai acontecer. Todas as portas foram abertas, diz a Bíblia, e as cadeias foram soltas de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já não estavam mais ali. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Se você tiver paciência de manter a sua Bíblia aberta, vocês têm um propósito amanhã pela manhã, cedo, né? 5 da manhã, é o bem de manhã. E eu quero ser breve nesta palavra, nesta noite. E eu queria um pouco da sua atenção. Esse texto de Atos, capítulo 16, sem dúvida, é um dos textos bíblicos mais conhecidos da igreja. Inclusive, esse texto ele tem sido, ao longo dos séculos, podemos dizer assim, inspiração para muitas pessoas que militam no universo das canções gospels, né? Que tratam sobre essa área musical, porque é um texto extremamente inspirador. E você sabe que aqui
um dos personagens que serão mais evidenciados nesta passagem é ninguém menos do que o apóstolo São Paulo, o homem que foi alcançado no caminho de Damasco, a saber, Atos capítulo de número 9. E que no capítulo de número 16, este homem já sendo um pregador, sendo uma pessoa que estava ali anunciando, sendo uma referência, um mártir, uma testemunha viva do próprio Cristo na terra, ele vai fazer algumas viagens tidas como missionárias, 3 em especial, e no final do capítulo de número 15, ele estará entrando ou ali percorrendo uma das segunda viagem missionária mais importante que ele realizou no seu ministério terrestre. Você sabe que Paulo, ele estava passando por lugares que outrora ele já havia percorrido, já havia estado por ali, quando ele estabeleceu igrejas, pontos de pregação, pessoas foram salvas, curadas e transformadas, e ali tornou-se igreja. Paulo, como apóstolo, ele está confirmando o testemunho dos irmãos e também está fazendo uma defesa da sua fé. Você vai perceber que o capítulo de número 16, Paulo vai partir por vários lugares, ele vai passar por muitas regiões. A Bíblia faz menção da Frígia, a Bíblia faz menção da Galácia, a Bíblia faz menção de muitos lugares. Porém, todavia, no entanto, a Bíblia vai dizer e vai aparecer uma referência, na verdade, uma forma de linguagem que vai ser colocada diante dos nossos olhos aí, no versículo de número 6 do capítulo 16, quando a Bíblia vai dizer que Paulo, exercendo o seu apostolado, por um determinado momento em que ele passava confirmando os irmãos, desejado estava no seu coração, de seguir viagem para a Ásia, de estar com os irmãos da Ásia, de pregar o evangelho da Ásia, de visitar as igrejas da Ásia. E aí aparece uma referência, aparece uma afirmação, aparece uma palavra que para nós parece estranho ao primeiro olhar, porque o texto vai dizer que porque ele não estava sozinho, acompanhado de Silas e também do próprio Lucas, que é narrador de Atos, ele vai dizer: mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Observe que Paulo está fazendo a vontade de Deus, Paulo está fazendo a obra de Deus, Paulo está no centro do querer divino, Paulo é uma referência, Paulo é um homem chamado, Paulo é um homem separado, Paulo é um homem escolhido, porém nós vemos agora o próprio Espírito Santo impedindo Paulo que fale do amor de Deus em uma determinada região, em um determinado local. Aí o texto continua a narrar, e o versículo de número 7 vai dizer uma vez mais, que ao chegarem na Mísia, desejavam ir para a Bitínia, senhores, e o texto vai dizer: mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que Deus está impedindo que Paulo se desloque para fazer uma boa ação, para ser um evangelista, para ser um pregoeiro, para ser um anunciador em uma determinada região. E aí você começa a pensar sobre o texto: pastor, mas o próprio Deus está impedindo Paulo de estar em determinado local para pregar a própria palavra deste Deus? É isso? É isso? Exatamente isso que a Bíblia diz. E aí eu quero pensar com você aqui nos minutos que nós temos. A primeira coisa que eu queria ver com você aqui, eu tenho um pastor amigo e por algumas vezes eu tive a oportunidade de ouvi-lo ministrar, e sempre que eu o vejo ministrar, lembro-me muito bem de ele sempre usar esta referência, quando ele vai falar sobre a vontade de Deus. Ele sempre diz que Deus tem 3 tipos de respostas para quem precisa de ouvir a sua voz. E ele diz: Deus pode, em determinado momento em que você ora e pede a Ele uma resposta, Deus pode dizer a você sim, ok? Deus pode dizer a você sim.
Deus pode dizer a você a segunda possibilidade, que é não. E diga-se de passagem, o não de Deus é tão bênção quanto o sim de Deus. Diga amém por isso. E Deus também pode dizer uma terceira resposta para quem está em busca dela. Deus pode dizer ainda não. Ou seja, Deus pode dizer, é de mim, mas não é de mim agora. E é isso que está aqui. Não é que não seja de Deus Paulo pregar na Ásia. É porque não era de Deus Paulo estar ali naquele momento que ele desejava estar. Existe uma coisa que nós chamamos de testemunho interior, que é quando o Espírito de Deus comunica com o meu espírito a sua vontade. Veja que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 15, ele vai dizer, seja a paz de Deus o árbitro do nosso coração, ou aquele que julga entre o momento certo, o momento adequado, o momento em que Deus quer que eu faça algo, ou seja, entre o momento em que Deus está dizendo, aguarde mais um pouco, ou isso não é de mim. Então é a paz de Deus que torna-se o juiz, o árbitro, aquele que vai indicar o momento certo e apropriado das coisas acontecerem em nossas vidas. Quem está entendendo essa palavra, gente? E aí, com isso, nós precisamos começar a pensar um pouco acerca da Bíblia. Por exemplo, às vezes uma coisa é de Deus, mas a questão não é nós sabermos se aquilo é de Deus. Nós precisamos saber se aquilo é de Deus para nós. Porque pode ser de Deus, mas pode ser de Deus, mas não ser para você. Amém, igreja? Isso é uma possibilidade. E nós precisamos pensar sobre isso. Paulo queria ir, Paulo desejava ir, Paulo queria estar, mas a Bíblia vai dizer que é o Espírito de Jesus. Que Espírito é esse? É o Espírito missionário. É o mesmo Espírito que guiou Jesus na face da terra, quando durante 3 anos e meio treinou 12 homens e revolucionou o tempo da sua época. Esse Espírito é o Espírito das missões. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo ouve esse Espírito falar dentro dele, que ele não deveria ir, que ele não deveria estar, que ele não deveria se deslocar. E aí, o texto vai continuar narrando que esse Paulo vai adormecer, ele vai dormir, ele vai descansar, e quando ele estava adormecido ou repousando, o texto vai dizer que ele vai ter uma visão. Uma visão é uma penetração espiritual que nos leva a ver coisas complexas do reino espiritual. Paulo vai ter uma visão, e na visão que ele vai ter, o texto vai dizer que ele vai enxergar um homem, um varão, uma pessoa de nacionalidade macedônia, a qual lhe faz um clamor ou um pedido: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Tem uma confirmação mais evidente como essa? Paulo queria ir naquela hora, Deus falou, agora não. Mas um período passou e Deus agora, por intermédio de uma visão, anuncia a ele que ele deveria ir. Logo ele se organiza e ele sai em direitura a este local. O texto vai dizer que ele passa a anunciar a palavra. O versículo de número 11, o texto vai dizer que ele corre para Samotrácia, desce para Nápoles e chega a uma colônia de Roma chamada Filipos. O texto vai dizer que ao chegar ali, logo ele procura um local para que ele pudesse orar. Olhe para mim, parece cansativo, mas nós vamos chegar no ponto crucial já já. Escute isso. Paulo chega em Filipos, e quando ele chega ali, ele procura um local de oração, porque como um bom judeu, ele sabe que o judeu ele tem práticas muito peculiares da sua cultura, como por exemplo, quando o judeu vai orar, ele precisa lavar as suas mãos, ele precisa lavar o seu rosto, ele precisa lavar os seus lábios para proferir o nome de Deus. E é por isso que o texto vai dizer
que Paulo chega em Filipos, mas logo em seguida ele sai fora das portas da cidade, procurando um local de oração ou um local onde houvesse água, para que ele pudesse se lavar, para que ele pudesse conversar com Deus. Eu só abri um parênteses, não é sobre missões aqui, mas eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Você que tem chamado de Deus e que está me ouvindo aqui nessa noite ou na sua casa, a igreja do século 21, a igreja do Senhor, ela encontrará a sua verdadeira missão fora das portas. Não é por dentro, é por fora. A nossa verdadeira missão está lá fora. A tua verdadeira missão está lá fora. A genuína missão da igreja está fora das portas. Paulo sai e ele busca esse período de oração com seu companheiro Silas. Ele busca esse momento de oração e ele está ali orando. Há algumas mulheres próximo, também ali nos seus afazeres, junto à água daquele rio, daquela região. E diz o texto que Paulo passa agora a anunciar a palavra. De repente, uma moça chamada Lídia, uma asiática, vendedora de púrpura, de classe média alta, oriunda de Tiatira, depois leia Apocalipse capítulo 2, e você conhecerá acerca desta localidade. A Bíblia vai dizer que Paulo, quando estava anunciando a palavra ali, esta mulher, tomada por um desejo divino, o seu coração é dilatado e ela compreende o que Paulo está pregando. Então isso nos prova e nos mostra que ganhar uma alma, ganhar uma vida, ter êxito na evangelização, é a junção de dois fatores: disponibilidade humana e intervenção divina. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Tem muita gente na tua casa que ainda não recebeu a Cristo. Tem gente na tua família que não recebeu a Cristo. E talvez seja objeto da tua campanha nessa noite dizer: Senhor, até os meus parentes mais distantes, alcance eles. Deus está mandando dizer a você nesta noite: aleluia, Deus vai fazer a obra. Deus vai usar alguém. O espírito de compreensão vai trazer entendimento, e esta pessoa vai compreender. E eu creio que antes do fechamento deste ano, o telefone vai tocar, a notícia vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. Há um tempo de salvação que se aproxima. Deus vai alcançar muita gente distante no meio da tua família. Esse ano ainda haverá salvação no meio da tua parentela. Tem meia dúzia para crer nessa palavra, gente? Lá atrás alguém crê nessa palavra? Creio. Paulo prega, Deus abre o coração da mulher. Paulo fala, Deus dilata o coração da mulher. E ela passa a compreender o que este homem está ensinando. Mas vamos aqui observar um pouco mais sobre o texto. O texto vai dizer que esta mulher, ela constrange agora o apóstolo, no desejo então de levá-lo para sua casa com seu companheiro, para abrigá-lo. E aí nós percebemos uma central evangelística sendo aberta, uma casa de acolhimento missionário sendo estabelecida dentro da casa de Lídia. E ali esses homens se acomodam e passam não só a frequentar, mas um período residindo ali e também fazendo as suas orações fora da cidade, nesta região aonde esta moça ou esta mulher foi alcançada. Porém, todavia, o cenário mudará a partir do versículo de número 16, quando a Bíblia vai dizer que todos os dias que Paulo e Silas se deslocavam para a sua oração, para o seu momento de comunhão, e amanhã vocês terão, ou melhor dizendo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, vocês estarão se encontrando aqui
para as 5 da manhã clamar ao Deus Todo-Poderoso. Eu até queria falar sobre oração, e vale a pena dizer algumas coisas aqui. Oração não é pensamento positivo. Tem muitas pessoas querendo ter esperança, mas não ora. Não existe esperança onde não houver oração. Se você precisa que Deus faça alguma coisa, você precisa falar com Ele. No combo do cristianismo, existem deveres e existem direitos. Nós temos o direito de ser protegido, de ser escolhido, de ser separado, de ser guardado, mas temos o dever também de orar, de clamar. A Bíblia fala que nós devemos peticionar, buscar ao céu, conversar com Deus, em detrimento de qualquer situação que nós estejamos vivendo. A oração é o caminho mais fácil para alcançar o milagre que nós estamos precisando. Oração, senhores, oração. Oração é peticionar. Oração é saber que Deus está no controle independente da circunstância. Oração é saber que tudo tem um fim, inclusive os problemas que você está vivendo. E aí esse Paulo, que é um homem de oração, ele começa a ser interpelado por uma menina. A história diz que essa moça, ela era africana, e ela residia ali, e de quando em vez, Paulo saía para a oração, e essa moça começava a fazer uma declaração, que está aí no versículo 17, e dizia: estes homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. A gente podia ficar até 5 horas da manhã só falando isso aqui, mas como eu tenho apenas pouquíssimos minutos aqui, vamos rapidinho, vamos lá, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que responder, por gentileza. Quem está falando aqui não é a menina. Quem está falando aqui é o inimigo, ok? Aí eu te pergunto, o que está sendo dito é verdade ou mentira? Vamos lá, gente, seja participativo. Não chegamos nem na época do Chester, do pernil, do peru. Vamos lá, seja participativo. O que está sendo dito é verdade ou mentira? Fale alto, é verdade ou mentira? Ah, é verdade. Tá. João 8,44 diz que o diabo nunca se firmou na verdade, e a ele é dado a única paternidade que biblicamente é declarada, que ele é o pai da mentira. Quem está falando aqui é o diabo. 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 14, Paulo vai dizer: não é de se estranhar que até o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Por quê? Porque um dia ele foi da luz e ele continua a se disfarçar através de uma luz falsa, tentando enganar a igreja. Ok? Pastor, o que está sendo dito é verdade, mas quem está falando é um mentiroso. Quer ver um dilema nesse texto aí? Olha o versículo 16, que vai dizer assim: a menina que tinha um espírito de adivinhação dava grande lucro aos seus senhores. Se dava lucro é porque acertava. Pastor, pelo amor de Deus, me explique isso aí. Primeiro semestre vamos ter uma turma no ITEB, mais um curso de capacitação de líderes e obreiros. Lá eu vou falar tudo para você, tá? Aqui é só rapidamente. Acertava, deu testemunho. Olha o que ela está dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o Elion, Deus absoluto. O diabo conhece todos os nomes de Deus. Inclusive, ele sabe que Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê. Quem crê na providência aí? Quem crê na providência? Quem toma posse da providência? Aleluia! Pastor, e aí, pastor? Como é que resolve isso aqui, gente? Vamos lá. O diabo desejava distrair estes missionários. Essa moça, ela está envolvida
com uma prática que nós chamamos de necromancia, consulta a mortos. As entidades conversavam com ela, passando-se por pessoas que já morreram. E a Bíblia, ela destrói todo e qualquer argumento de conversa com quem já morreu, pastor Marcos. Porque Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso é juízo. Aí teve uma menina, há alguns anos atrás, que ela aproveitou os seus 5 minutos de fama, que ela estava assim com uma sainha muito curta, de 4 dedos, né? Lá em São Paulo, numa faculdade. E aí ela fez fama, e aí alguém entrevistou ela, e disse assim, como é que você gosta de lidar com a sua vida? Aí ela disse assim, eu gosto de fazer tudo o que eu quero. Até porque a gente só tem uma vida mesmo, né? Então a gente tem que fazer tudo que dá na cabeça, tudo que a gente deseja. Só que esqueceram de dizer a esta jovem, que tudo que o corpo faz, o Espírito dará conta. Glória a Deus, não sai nem para a estação Casa Bahia, senhores. Lá atrás, alguém está comigo aí? Deixa eu só não, e lá da Samambaia. Não tem essa de vou voltar numa pessoa melhor e reencarnar. Não existe isso. Morreu, senhores. Tudo que o corpo fez nesta vida, o Espírito dará conta na outra. Então não tem essa de as entidades conversam. Não tem isso. São demônios. E Paulo vai ter um comportamento à altura do que está lhe acontecendo aqui agora. Por quê? Ele vai fazer uma leitura de ambiente. E ele percebe que esse testemunho, ora proferido, ele vem de baixo e não de cima. Porque testemunho para ser recebido, só pode ser recebido se vem de cima. Se vem de baixo, é o diabo tentando distrair você e tirar você do propósito. Essa cidade que Paulo estava era uma cidade totalmente idólatra. As pessoas dessa cidade sabiam que esta moça estava envolvida com demônios. Porque pense comigo, esta moça estava envolvida com antecipação de futuro? Envolvida com uma coisa que não se pode conhecer? Porque nós podemos tomar decisões hoje e ter uma perspectiva positiva para amanhã, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Tem essa. Não, porque eu já sei. Só à luz da Bíblia, sim. Somente à luz da Bíblia. Aí o que Paulo vai fazer? O texto vai dizer, versículo 18. Meu Deus, meu horário foi, mas vou acabar aqui. Versículo 18 vai dizer assim: e isto fez ela por muitos dias. Porém Paulo, perturbado, várias traduções utilizam outros termos, impaciente, inquieto, virando-se para ela, disse, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela, sai dela, sai dela, sai dela. E automaticamente o capeta voltou para o inferno. Aleluia, igreja. Olha para mim aqui, no fundo dos meus olhos, olha aqui. Por que Paulo está revidando? Primeiro, isso aqui é direito puro. Não sei se tem algum advogado aqui, deve ter aí, a gente está formando direito. Isso aqui é direito puro. Por quê? Porque existe um entendimento dentro do direito que fala sobre a teoria da árvore envenenada, né? Que diz que se há algo ali envolvido que está podre, tudo que está envolvido com aquilo está comprometido. Se o fruto está podre, a árvore está comprometida. Se Paulo recebe o testemunho do demônio, jamais receberia o evangelho de Jesus em Filipos. Então é por isso, por este motivo, ou um deles, o restante é lá no ITEB. Este é um dos motivos pelas quais Paulo revida. E ele revida da maneira correta. Porque revidar na carne é passar vergonha, ele revida no espírito. Mas eu tenho que te mostrar um negócio que está no texto aí. O texto vai dizer que ele foi motivado por quê? Pela impaciência. Ele foi motivado pelo quê? Pela inquietude. Só que esse Paulo agora que está sendo motivado pela impaciência e a inquietude, é o mesmo Paulo que lá atrás, Jesus, ou o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo disse para ele assim, não é para você ir para a Ásia. E ele obedeceu. Na hora. Na hora. Deus falou, não, e ele, vou sair da igreja. Não vou fazer mais a obra. É o mesmo homem. Vocês conseguem perceber que a coisa passa do lado?
Hã? Do lado. Carne e espírito está do lado ali, ó. O homem está impaciente agora, mas a impaciência dele neste segundo momento não leva ele a tomar uma decisão errada. E se ele tivesse agido com impaciência na primeira palavra, quando Deus falou para ele, através do seu espírito, não vai, ele dizer, eu vou, aí era problema. Andar com Deus não é fácil. Ouvir a Deus e tomar decisões acertadas, precisamos estar aos pés do Senhor para conhecer a sua vontade. O Espírito de Deus nos colocou aqui nesse culto da vitória para dizer, você não vai em cartomante, você não vai em necromancia, você vai aos pés de Jesus e Ele vai falar contigo. Você não errou o endereço. Deus te colocou dentro dessa igreja para te dizer, eu tenho uma resposta para você, não importa qual seja a sua pergunta. Por que você está mandando um zap para os outros, correndo atrás de gente por aí? Para com isso. Deus está falando comigo aqui. Para com isso. Tem muita gente dizendo assim, Deus está calado, o camarada não abre a Bíblia para ler, Deus vai ficar calado mesmo. Deus está em silêncio. Não abre a Bíblia para ler, Deus está em silêncio. O diabo saiu e o problema chegou. Está no texto. Quando as autoridades perceberam que a esperança do lucro foi desfeita, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça retangular da cidade, onde toda atividade cívica acontecia, e disseram, esses homens aí nos expõem costumes que não podemos receber nem praticar. Então o povo está indignado. E aí automaticamente há ali uma conversa entre a multidão. Não há um julgamento justo. Se tivesse lei de abuso de autoridade ia dar problema, porque Paulo não passa por um julgamento justo, mas ele vai tomar uma surra em praça pública. E se você conhece a Bíblia, você sabe que Paulo teve a sua cidadania romana comprada antes do seu nascimento. Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, era romano. E um romano não poderia apanhar sem um julgamento justo. Ele está recebendo uma pena sem ter tido o quê? O contraditório e a ampla defesa. Meu Deus, o tempo. 4 minutos e eu termino e a gente ora. 4 minutos. Tá bom. Quantos açoites que ele vai tomar, pastor? Uma quarentena menos 1, a conta é fácil, 39. Chicote, azorrague, pontas, dente de carneiro e pedaço de ferro. Um chicote, couro, madeira, pontas de ferro, dente de carneiro. E aí vai. Praça pública, senhores. Tinha uma feira lá. Todo mundo vendo. Lá pela 14ª, no que ia e voltava, estava trazendo um pedaço de carne. Pastor, o que foi que eles fizeram? Pregaram o evangelho. A gente chega no final do ano e tem até uma tendência em dizer assim, poxa, eu queria ter feito uma viagem esse ano, queria ter tocado de casa, queria ter feito isso, aquilo, outro, trocar de carro. Meu ano não foi bom. Tu tem coragem de falar isso? A gente tinha que pensar assim, rapaz, não ganhei uma alma esse ano não foi bom mesmo não ganhei uma alma. Falei de Jesus, nada. Deus não é inimigo do dinheiro, da prosperidade. Nós somos representantes dele na terra, não tem como andar como mendigo, porque nós temos a identidade de Cristo, somos filhos de Deus, vamos morar na Canaã celestial. Mas eu também tenho que lhe dizer que coisas materiais são concorrentes no nosso coração. Paulo apanha, tem gente desviando porque o feijão queimou, e o cara apanhou em praça pública. Aí, para a humilhação ser completa, colocaram ele e o companheiro no cárcere inferior. Vamos lá. Onde todos os dejetos fecais da cidade desciam para ali. Estação de tratamento de Filipos. Olha para mim que eu estou animado. Estação de tratamento de Filipos.
Aí o texto vai dizer assim: amarraram eles no tronco. O que é isso? Instrumento de tortura, que colocava o camarada de perna aberta assim, posição de muita dor, subsolo do cárcere, o esgoto descendo nas costas, perigando pegar uma infecção. Situação terrível, terrível, terrível e terrível. Alguém diz: vai desistir. Alguém diz: vai chutar o pau da barraca, como diz o outro. Alguém diz: é agora que vai sair do propósito. É agora que vai desistir de ser crente. Aí ele olha para o companheiro e diz assim: nosso corpo está preso, mas nosso espírito está solto. Vamos fazer um culto aqui. Fique de pé.